Então, isso aconteceu muitas vezes na minha vida. Esse não sei pra onde eu vou, mas eu sei o que eu não quero. Eu tive muitas mudanças na vida, mas assim, eu sempre tive muita coragem de seguir o que eu tava sentindo e o que eu tava acreditando. O que talvez vai me trazer oportunidades? O programa de trainee naquela época, mas eu ainda não tinha muito entendimento. Então, eu fui indo. Isso é uma coisa muito importante, a gente estar em movimento. É importante as pessoas saberem que não é porque você não tem mais depressão que todos os seus dias vão ser felizes. Não, eu tenho dias deprimida, mas estar deprimida não significa que eu estou dentro de uma depressão. Eu sou a Cíntia Macarrão, sou psicoterapeuta, formada em psicologia analítica, psicanálise e pós-graduanda em neurociência. Hoje eu trabalho atendendo principalmente mulheres. Meu principal objetivo é mostrar que as mulheres podem ser o que elas verdadeiramente são, né? Porque muitas vezes a gente fica dispersas de nós mesmas. Então eu gosto muito da palavra autenticidade, que eu acho que é a chave aí de muita coisa. Quando a gente se perde de si, geralmente a gente adoece. E quando a gente se reencontra, a gente se cura. Então esse é meu trabalho. Eu tenho um estilo de vida que eu gosto muito, que eu treino, eu medito, eu me alimento bem, alimentação saudável, que eu gosto muito disso. Então esse estilo de vida faz muito sentido pra mim. E eu gosto muito de ler, de estudar, e eu acabo usando isso até como procrastinação. Quando eu preciso fazer alguma coisa, eu começo a estudar, porque é o que eu gosto de fazer. Eu acho que um dos principais objetivos do meu trabalho é ajudar as pessoas a alcançarem tudo que elas podem ser. Porque muitas vezes a gente acaba duvidando de si mesma e se perdendo entre tantas expectativas dos outros e da sociedade. A gente tem muita força, a gente tem tudo que a gente precisa dentro de nós e a gente tem que muito mais se escutar do que se escutar os externos. E quando a gente faz isso, a gente consegue prosperar e obter muito mais sucesso, até porque a gente vai entender o que é sucesso pra gente, não seguir um sucesso que às vezes nem é nosso e que a gente acha que a gente tem que alcançar. O que faz o meu trabalho ser único é eu ser quem eu sou no meu trabalho. Então, quando eu tô atendendo, como eu sou psicoterapeuta, eu sou desse jeito que eu tô falando aqui com você, que é o jeito que eu sou. Eu tento não criar uma persona, né? Claro que eu não vou ser 100% a Cíntia que eu sou dentro de casa, mas eu acho que mostrar quem eu sou, com as minhas vulnerabilidades, com as minhas fraquezas, com o meu conhecimento, torna isso único, e é isso que torna cada pessoa única também. Se as pessoas falassem sobre a Cíntia daqui 10 anos, como você gostaria de ser lembrada, o que você gostaria que elas falassem? Eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que realmente ajudou as pessoas a buscarem o autoconhecimento, mostrando que essa ferramenta realmente transforma as vidas e que as pessoas ouviram isso e aceitaram isso e realmente tiveram também vidas transformadas, que nem eu tive através da análise, porque acho que meu objetivo é que as pessoas também possam usufruir dessa ferramenta que eu acho tão importante e tão poderosa. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu super empreendedor da Fábrica de Seus. Eu tô aqui com uma pessoa pra lá de especial, que quando eu fiz o convite pra ela vir fazer esse podcast com a gente, é porque com a minha visão empreendedora, eu olho para um empreendedor e eu tenho certeza se ele é um empreendedor ou não, entendeu? Não precisa de muita coisa, porque é meio assim, preto no branco, sabe? Dá pra ver. E ela ficou me enrolando. E sabe por que ela ficou me enrolando? Porque quando ela foi me responder, ela fez assim, mas eu nem sou empreendedora. Verdade. Seja muito bem-vinda, Cíntia! Realmente foi um processo pra mim aceitar estar aqui. Porque eu falava, gente, mas eu vou falar do quê? E aí depois que caiu a minha ficha, eu só preciso falar da minha trajetória, de quem eu sou e do que eu faço, é mais simples. Às vezes a gente complica, né? Mas você tá vendo como não é consciente às vezes? E gente, a nossa história é uma história muito legal, porque a gente se conheceu numa academia, pra você ter uma ideia, tá? E a gente só se aprofundou um pouco, né, no papo da academia, assim, digamos, porque a gente só cruzava uma com a outra. E ela me chamou e fez assim, nossa, você fez um retiro com a Marcinha. É verdade. Foi aí que a gente tinha se visto num aniversário e depois você me perguntou. Da Marcinha. Então olha como esse mundo é pequeno e agora eu vou entrar na história da Cíntia pra vocês verem o que ela
traz aqui de diferencial no empreendedorismo para vocês. Primeiro, o propósito da Si é levar autoconhecimento para que as pessoas descubram a sua autenticidade. A expectativa é que é a primeira vez que ela conta a história dela. Então eu imagino que assim, esse programa vai tocar muito você, porque você que tem às vezes medo, vergonha de se mostrar, de ser visto e às vezes nem sabe quem você é de verdade, você vai ver que muita coisa que ela vai trazer aqui pra você vai te despertar. O legado que ela quer deixar aqui com a gente é: vale a pena confiar em si, seguir o coração, porque foi isso que ela fez a vida inteira dela. E o mais legal, a Si, ela é formada em nutrição. Depois ela fez ADM, tá certo? Tá, eu só não me formei em nutrição porque eu Desistiu. desisti. Mas meu vai fez, né? Mas fiz. Nutrição, ADM. Aí eu abri uma produtora. Me formei em cinema. Formou em cinema. E aí virou psicoterapeuta, cara. E tá super fazendo uma carreira incrível. E acha que não é empreendedora. Menina louca, como não? Pois é, mas graças a você agora eu me descobri como empreendedora. Agora Sou empreendedora, Brasil. Me conta. Depois que a gente conversou, que a gente teve aquela conversa, aí você falou, não, eu realmente sou e eu acho que eu consigo compartilhar a minha história, a minha trajetória com as pessoas. Você quer começar por qual parte? Porque todas, né, foram uma questão de... Você já trabalhou como CLT em algum lugar? Já trabalhei. Mas muito novinha. Quando eu tava fazendo administração. Tá. Né? Então, assim, talvez a gente possa começar do começo, Exato. né, da minha escolha. Quando eu nasci... A minha escolha de faculdade. Eu optei por fazer nutrição porque eu tinha transtornos alimentares e eu queria me entender mais. Transtornos? Nossa, transtornos sim, alimentares. Eu tive mais de 10 anos de bulimia, tive início de anorexia, depois tive compulsão alimentar. Foi todo um processo que, graças aí, por isso que eu falo tanto do autoconhecimento, da análise, porque eu me curei de muitas coisas graças a esse processo. E olha que interessante, né? Quando a gente pensa que eu entrei na nutrição por causa disso, a gente tá falando do meu trabalho, do que eu faço hoje, né? E não era na nutrição que eu ia encontrar isso. Só que eu demorei alguns anos, né, fazendo nutrição, pra entender que não era lá que eu ia conseguir o que eu tava querendo. Porque pra nutrição você vai clinicar, vai fazer outras coisas que não tanto mexer com essa parte de entendimento, que é o que eu faço hoje. Então, eu entendi isso na época. Mas na mesma época você já entendeu? Eu demorei 2 anos, né, assim, eu entendi em 2 anos fazendo nutrição que não era a nutrição que ia me trazer o que eu tava querendo. Tá. Mas eu não sabia o que eu queria ainda, mas eu sabia que não era nutrição. E eu acho que talvez esse foi o primeiro desafio que eu enfrentei, porque quando eu me formei no ensino médio, nem eu, nem minha família tinha dinheiro pra pagar minha faculdade. Então eu não fiz faculdade. E depois, com muito custo, eu consegui começar uma faculdade. De nutrição. E aí eu queria parar. Imagina eu, ainda dependente da minha mãe nessa época, falando: então, mãe, eu fiquei chorando a vida inteira que eu queria estudar. Comecei a estudar. A gente aqui, todo mundo se ferrou pra pagar minha faculdade. E eu não quero mais. Putz, grilo. Mas eu acho que tem uma coisa que eu sempre, quando eu falo de seguir o coração, é literalmente seguir o coração, porque eu sabia que não era aquilo. E eu sabia que se eu continuasse fazendo aquilo, eu ia ser muito infeliz. E a última coisa que eu quero na minha vida é ser infeliz. Então, eu falei, gente, não é pra mim e eu vou desistir. E todo mundo, né, minhas professoras, todas as minhas colegas de faculdade falando, sim, mas você vai perder 2 anos. E eu sempre falei, eu não vou perder 2 anos, eu vou ganhar 2 anos. Porque os 2 anos que eu ia continuar fazendo pra me formar, eu vou começar a fazer outra coisa. E aí eu fui na cara e na coragem, contei pra todo mundo que eu ia parar. Só que quando eu tô decidida, eu tô decidida. Então assim, não tinha ninguém que ia conseguir... Tipo assim, demora pra cair a ficha, mas a hora que cai a ficha, decidiu, acabou, não vai mais perder tempo, sim, né? E aí eu não realmente escuto tanto a opinião das pessoas em relação a algo que tá decidido dentro de mim. Porque só eu sei o que eu tava carregando com aquilo, né? Como aquilo tocava em mim. E aí eu falei, tá bom, o que eu vou fazer se eu não sei o que eu quero fazer da vida? ADM. Desistiu, ponto. Desisti. E aí não sabia nem o que queria fazer? Não. Ficou à deriva. A deriva, e aí eu fui fazer ADM, que geralmente é o que as pessoas fazem quando elas não sabem o que elas querem fazer, né? Eu não sei o que eu quero fazer, vou fazer ADM, que aí eu posso ser o que eu quiser na vida também. É assim mesmo. Fui fazer administração. E nessa época eu trabalhava CLT, né, como recepcionista. Então eu já trabalhei na loja Imaginário, do Shopping ABC, inclusive, que é onde é a nossa academia.
Eu trabalhei depois de recepcionista. E aí, quando eu fui fazer ADM, eu já comecei a procurar. Trabalhei como vendedora de seguro também. E aí, quando eu fui fazer ADM, eu comecei a procurar estágios. E aí, eu fiz um estágio na Johnson Controls, de RH. E depois eu entrei num processo de trainee da Ernst Young para ser auditora. E aí, fui ser auditora. Caracas, auditora, meu. Porque, assim, naquele momento, como eu não sabia o que eu queria, eu tentava ver oportunidades de... O que talvez vai me trazer oportunidades? Programa de trainee naquela época, mas eu ainda não tinha muito entendimento. Então, eu fui indo. Isso é uma coisa muito importante, a gente estar em movimento. Porque eu não saber o que eu quero, mas eu ficar parada, estagnada… Esperando cair do céu alguma oportunidade, não vai vir. E não vai me levar pra lugar nenhum. Então, eu ia fazendo. Por isso que eu fiz tanta coisa na minha vida. Mas tá certo. E eu sempre falo que a vida é movimento, né? Então, assim, como eu sei que eu tô vivendo… Você tá em movimento? Em movimento com perrengues, com coisas boas, com desastres, caos. Você tá vivendo, que bom, você tá no caminho. Então, eu fui ser trainee. Aí, eu fiz um ano de trainee, depois eu virei analista. Mas eu também não gostava. E não gostava daquele ambiente naquela época, né? 2008, 2009. Era um ambiente muito pesado, a auditoria, né? Você não tinha muita voz, tinha abusos, assim, psicológicos, tinha a questão de ser mulher no meio de tantos homens, tinha muitas questões. Além Você era novinha. E eu era novinha. Tinha quantos anos? Eu tinha 22, mais era ou menos. menina, bem novinha. E então, assim, não era um lugar que me agregava também, né? Claro, eu tive muitas experiências, muitas viagens, conheci muitas pessoas, mas aquilo também não me tocava, não me completava de alguma forma. Mas eu terminei a administração. E aí eu acabei tendo uma oportunidade de começar a trabalhar com mídias sociais. E aí Mas no seu nome, não na produtora ainda. Isso foi uma oportunidade de começar a fazer parte de uma equipe, que foi quando eu comecei a fazer parte das mídias da Estopinha. Ok. Que aí eu fui chamada pra ajudar naquele processo. Então foi tipo assim, quer começar a trabalhar aqui com a gente, já que você não gosta tanto do que você faz? Eu falei, quero, não pensei duas vezes. Perfeito. Fui lá no diretor da minha área e falei, então, eu quero pedir demissão. Já era. E todo mundo… Mas aqui você pode construir uma carreira, nós temos todo um plano. Aí eu falei, não quero, obrigada. Não, mas você pode… E ele era uma pessoa que ele tinha gastrite, ele era todo ferrado, porque as pessoas… Hoje eu não sei muito como tá, mas naquela época as pessoas que trabalhavam, só trabalhavam e não sabia que não era o que eu queria. Então eu falei, não, obrigada, eu realmente vou pedir demissão. Fui lá e pedi demissão no mesmo dia. E fui trabalhar com mídias sociais. Aí comecei… Com a Estopinha. Com a Estopinha. E aí, gente, pra quem não sabe quem é a Estopinha, ela foi a primeira cachorra influencer do Brasil. Você lembra, Cleiton, da Estopinha, que era do Facebook até? A Estopinha. Ela foi a segunda maior cachorra em números de seguidores do mundo. Meu Deus! Ela só perdeu pra um cachorro que era de uma funcionária do Facebook. Olha, porque ela atingiu 3 milhões de seguidores no Facebook, né? Então, naquela época… Nossa, exato, a gente tá falando de que ano? A gente tá falando de 2012. 2012. Quando era só mato digital. Era só mato, então ela crescia 25 mil seguidores por dia. E a gente postava 3 vezes por dia. Tinha um monte de vídeo dela e foi aí que você foi começar no digital. Isso. Tá. Fazendo conteúdo, criando conteúdo pra ela. Então eu começava a fazer desde coisas contando, né, falando a linguagem dela, falando como Estopinha, a linguagem dela, falando o que ela fazia durante o dia, e ela tinha uma vida muito movimentada, então tinha muita coisa pra falar. Você sabe com a Sionzinha como A minha Sionzinha aqui, viu, gente? Que a gente agora tem uma mascote, que é a Sionzinha aqui da fábrica de Sions, que foi a Cintia, inclusive, que a apelidou como Sionzinha. E ela não tá mais para adoção, tá? Já vou explanar. Porque ela estava. E aí, eu comecei a fazer os conteúdos contando a vidinha dela, só dando boa noite, às vezes… Mas isso é só pra a galera, né, começar a entender aqui. Isso foi um começo que você teve já de empreendedorismo na mídia, correto?
Porque você não era CLT ali. Não. Não. Não era. E o que você tinha que fazer pra Estopinha era só uma influência pra mostrar a Estopinha na mídia? Ou já era publicidade da Estopinha? Começou de uma forma mais despretensiosa mesmo. Tá, Vamos entendi. mostrar que o cachorro... Porque, pra quem não sabe, eu também sou a mãe da Estopinha, né? Então é por causa disso que eu estava nesse trabalho. Vamos mostrar que cachorro também é um membro da família. A gente tinha uma filosofia pra levar muito forte. E vamos mostrar como um cachorro é muito importante, como pode ser uma vidinha dele, né? Como pode ser a vida, a tratativa que a gente vai dar pra ele. Estopinha! Inclusive, fui eu que escrevi esse livro também. Ah, sério, sim! A autobiografia dela. Eu e a minha equipe. Dela. E aí? E aí, a gente começou, então, de uma forma despretensiosa. Ai, gente, Ela não vai tava chorar preparada pra esse momento. Ah, que ela faleceu, né? Foi. Faz 1 ano e meio, mais ou menos. Mas assim, ela tem um legado absurdo, a Estopinha, porque Porque ela foi a primeira dos dogs. E eu recebia e-mails, naquela época as pessoas se comunicavam na internet por e-mail, né? E ela tinha o e-mail dela, e eu recebia as pessoas falando assim, nossa, eu deixava o meu cachorrinho dormindo no quintal. E aí, depois de ver a rotina da Estopinha e o amor que vocês têm por ela, eu trouxe ele pra dentro de casa. Hoje ele dorme na minha cama, e ele é meu filho, é o amor da minha vida. Ai, que saco, eu que vou chorar. Oh, meu Deus do céu. Ai, sério? Então, assim, foi um trabalho que eu comecei a me conectar mesmo com uma essência, com uma missão pro mundo, sabe? De ver como a internet tem esse poder de transformar. E querendo ou não, com as certeza pessoas. você despertou a cabeça de uma galera. Muita gente. Por isso que, imagina. tipo, eu me emocionei, assim, Sim. porque é verdade. Eu lembro quando eu via ela, assim, no Facebook, e faz muito tempo, né? Então eu não lembro direito. Mas eu falava, nossa, que demais, tal. E eu já amava muito cachorro, né? A gente vem de uma família que a gente resgata muitos animais. E as pessoas realmente não tinham noção, tipo, animal é animal, né? E aí você trouxe essa consciência. Foi incrível, assim. E a gente atingiu um número imensurável de pessoas que realmente mudaram a consciência, a forma de enxergar um bichinho e ver que o bichinho era capaz de interagir com o humano, que ele tinha amor pra dar, assim. Que ele tem emoção, né? Ele sente, né? Sente. Eles são mais espertos do que muitos humanos. Ele só não sabe fazer conta de convenhamos. matemática, mas ele sente, né? Ele não pensa, mas ele sente, né? Então foi um trabalho incrível, assim. E começou só mostrando mesmo a rotina dela, mas cresceu tanto que aí começaram a vir muitos trabalhos publicitários pra gente entendi. começar a fazer. Foi literalmente através... um trabalho de influência, né? Foi. E naquela época nem influencer não tinha muito, né? Humano, assim. Quem dirá cachorro. Hoje em dia, praticamente Todo os mundo é bichinhos influencer. E todos os tem, bichos e ameaçosos. todo mundo... E hoje em dia virou muito comum, né? Mas naquela época não era. Então, muitas empresas muito grandes vinham procurar a gente pra fazer um trabalho de publi. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer, que foi quando eu vi a necessidade também de criar uma produtora a partir desse trabalho, foi quando... Ai, fugiu o nome. Produtoras como a Warner Bros., a Universal, queria divulgar as estreias de filmes. Então, eles procuravam, falavam assim, se vai lançar Rampage, vocês podem fazer uma divulgação do filme? E a gente fazia todo um roteiro. Um roteiro, e fazia na linguagem da Estopinha, e era um roteiro sempre muito brisa, porque a Estopinha era uma cachorra, então eu podia pensar como um cachorro e inventar o que eu quisesse. E sempre aprovavam, nunca tinha... Porque eu pensava como um cachorro. A gente falava da linguagem dela, né? Então, quando começou Mas aí a você vir... abriu a produtora pela necessidade de entregar materiais mais bem produzidos para os clientes que eram clientes grandes, que eram produtoras grandes. Aí eu contratei um videomaker, contratei mais pessoas para me ajudar na produção. Então, tinha produtora, tinha uma editora, tinha um videomaker. E eu coordenava, mas eu também era muito a alma ainda de tudo isso, né? Porque quando eu quero, minha cabeça Não, você é bem criativa. Literalmente era a cabeça da Estopinha, né? A parte que racionalizava, né? Sim. E eu convivia com ela, eu sabia muito transmitir o jeito dela realmente de ser, meio que de pensar, para uma linguagem, né? Em palavras, em vídeos. Então, a gente conseguia fazer uma coisa muito autêntica
falando de um cachorro, olha só. A gente conseguia levar muito a linguagem da Estopinha, eu acho que esse foi um grande diferencial também, porque ela era muito maloqueira. Então ela posava de princesinha e todo mundo via ela na TV, ai que bonitinha, ela é princesinha, mas ela era extremamente maloqueira. E aí com isso, a gente mostrava que ela também, né, roubava várias coisas e subia em cima da pia. Então a gente acabou engajando muitas pessoas. E foi aí que eu criei minha produtora e aí eu comecei a fazer as mídias da Estopinha. Depois eu comecei a fazer uns vídeos pra Marcinha também. Então a gente eu gravei alguns conteúdos pra ela, alguns aberturas de YouTube. Eu fiz alguns trabalhos com a minha produtora, com a Marcinha também. Muito legal. Fazia pra alguns outros clientes, mas a Estopinha era a minha principal cliente, digamos assim. Entendi. Ô, Cíntia, aproveitando já, né? Aproveitar que vocês estão voltando, né? Que a gente para um pouquinho. Esse trabalho com a Estopinha, além do marketing, né? Do promocional que ela fazia as propagandas, vocês também conseguiram incentivar. Quantas pessoas você recebia assim, falando que mudaram de pensamento com o animal perante a Estopinha? 1,5 milhão, né? Tipo. É muito difícil eu te trazer isso em números, principalmente porque naquela época as pessoas mandavam e-mails e ela chegou a ter 3 milhões de seguidores no Facebook. Então. E o Facebook entregava muito mais do que Instagram, né? A gente quando ela fez 1 milhão de seguidores, a gente deu uma festa, a gente arrecadou 18 mil reais, que a gente doou tudo pra ONGs. Tiveram mais de, sei lá, 100 pessoas nessa festa. Que legal. Era uma coisa absurda, assim, o quanto ela conseguia engajar. Não, até agora, né? No velório dela foi lotado, né? Até agora. E ela tem todo o legado dela, que vai ser sempre ela. Mas é isso, porque ela foi a primeira, né? E agora que o Cleia fez essa pergunta, na época da Estopinha, você já estava com esse processo de autoconhecimento ou foi no meio, assim? Foi no meio, porque mesmo eu gostando do que eu fazia, eu tinha a Estopinha, eu tinha um trabalho, eu tinha aparentemente uma vida perfeita, eu não me sentia daquela forma. Você não se sentia completa? Eu não me sentia completa e eu também tinha sintomas de depressão, porque eu tive depressão desde os 15 anos, né? Fiz muitos tratamentos, fui acompanhada por vários psiquiatras, tomei remédio antidepressivo por 15 anos, então eu tinha todo um diagnóstico, assim, tanto de depressão quanto dos transtornos alimentares. Que tem a ver, né? Que tem tudo a ver. Toda essa parte, quando eu falo da gente aceitar quem a gente é, a gente ser alinhado com a nossa essência, porque que nem eu tô trazendo agora, né? Eu tinha uma vida aparentemente perfeita, mas faltava alguma coisa e eu não tava feliz. E você não sabia o que era. E eu não sabia o que era. E aí, eu achava que eu tinha que ficar buscando no externo. Deve ser porque todo mundo fala inglês e eu não falava inglês. Então, se eu fizer inglês todos os dias, talvez eu pare de sentir isso. Aí eu ia lá, fazia e continuava sentindo. Se eu tiver, talvez, um MBA de uma faculdade de renome, talvez eu consiga me sentir melhor. E eu ficava buscando. Se eu tiver um namorado, né? Se eu tiver uma casa, se eu tiver um carro. Que é sempre as pessoas acham que se elas conquistarem alguma coisa externa, elas vão se sentir mais completas. E aí sim a vida vai começar, né? E eu busquei muito tempo isso no externo, até entender que não era o externo que ia me trazer aquilo, que era o interno. Que foi nesse retiro? Foi nesse processo de autoconhecimento que você descobriu isso? Isso foi quando eu descobri a Marcinha. Quando eu tava nesse lugar de externo, interno, e eu falei, gente, na verdade o que eu preciso é me conectar comigo mesma. Eu encontrei a Marcinha e comecei a ir toda quarta-feira nas meditações guiadas que ela fazia aqui em São Paulo. Ai, vamos fazer uma propaganda da Marcinha para as pessoas só saberem quem é, né? Vamos, porque ela é maravilhosa. Gente, a Marcinha hoje mora na Austrália. Sim. E eu fiz um retiro só com ela, a gente se conheceu e a gente, né, não tem contatos diretos. A Si pode até falar um pouco melhor do trabalho dela. Mas ela também tem muitos seguidores na mídia, porque ela traz uma proposta de portais, né, que existem portais no nosso globo, né, terrestre. Meu irmão também trabalha um pouco com isso, né, voltado um pouco mais para ufologia também, mas que no final das contas tem tudo a ver, e quem acha que não tem a ver é porque realmente não tem conhecimento, porque quando a gente começa a ter conhecimento, a gente vê que tudo está conectado. E a gente é muito pequeno, né, para entender o todo. E aí a Marcinha tem toda uma conexão espiritualizada, ela é toda meiga, ela fala de uma forma muito linda, né? Ela tem uma conexão com o centro da Terra e com fora. É um negócio assim, muito louco, né? Nossa, ela é uma das pessoas mais espiritualizadas que Exato. eu já conheci na minha vida. Só de você estar do lado dela, você já
pega uma vibração, assim, absurda. E naquela época ela conduzia grupos de meditação. Então ela fazia uma meditação, depois a gente fazia o Diksha ou o Reiki. Depois eu sou reikiana também. Esqueci disso. E aí ela fazia tipo umas palestras, então sempre com um tema, né? E foi aí que eu comecei a olhar pra dentro, assim. E eu tive o auxílio logo de cara da Marcinha, que é uma pessoa, assim, absurdamente incrível. Então o meu processo do autoconhecimento também foi um atropelamento na minha vida, porque quando eu descobri... Não, o autoconhecimento é um atropelamento. Porque, velho, na hora, hoje. não é? Eu falo assim, gente, mas essas pessoas não se conhecem, porque as pessoas estão anestesiadas, né, cara? Elas estão dormindo. Aí você acorda. Quando você acorda, você abre a primeira vez os olhos, você fala... O que eu tô fazendo da minha Não, vida? e assim, é um caminho sem volta, cara. Sem volta. O olho que vê não desvê, não é? Autoconhecimento é isso. É o desenvolvimento total, assim, ó. E tem muitas pessoas que sabem disso e preferem ficar dormindo ainda do que ter que passar por todo esse processo, né? E Porque é uma escolha. Ok, é algo muito acaba sendo justo, uma né? O escolha. autoconhecimento. E é difícil mesmo, né? Então, muitas pessoas não procuram terapia porque sabem que vão ter que lidar com processos muito difíceis. É uma escolha difícil, tem que ter coragem pra bancar, né? É porque você tem que abrir mão de muitas coisas. Quando você se descobre. Se descobre. Sim. E o que eu tô achando muito legal, tá, gente? Da gente estar neste programa em especial. É que se você tá assistindo a gente aqui achando que a gente não tá falando nada a ver com empreendedorismo, você tá muito enganado. Porque você só consegue realmente empreender, que é muito diferente de ser empresário, tá? Empresário é ter a profissão. Por exemplo, eu sou empresária de profissão, mas eu tenho um perfil empreendedor muito grande, assim como a Cíntia tem, assim como o Felipe, o noivo dela que tá aqui dentro com a gente tem, meu irmão tem, que é essa busca incessante por solucionar algo que a gente acha que falta fora, porém falta dentro. E por isso que a gente consegue construir. Então isso que a Cíntia tá trazendo pra gente, olha que história que a gente só tá chegando na metade aqui, né? Mas é só pra contextualizar, que é... Poxa, eu tive depressão desde os 15 anos, tentei me tratar, não sabia o que era a falta que eu sentia. Fui fazer nutrição para tentar resolver um problema mais físico, falando aí, mas que já tinha ido pro corpo físico. Não gostei, fui pra ADM, virei CLT, mesmo assim não era preenchida. Até que cheguei no ponto de, opa, pera, autoconhecimento. Autoconhecimento é me vejo. A partir do momento que eu me vejo, eu consigo me conectar com aquilo que eu desejo. E aí eu me transformo naquela pessoa que vai abrir as portas, ajudando muitas outras pessoas. Que daí chega a psicoterapia na sua vida, é isso? Sim. E deixa eu só trazer uma adenda aqui, tá? Porque eu trouxe aqui um roteiro. Tá certo isso? Tá certo. Faltam algumas partes. Se você quiser, a gente pode pular. Pode falar todas. Mas só um ponto que eu acho muito importante aqui dentro da minha história também. Eu tinha muitas condições financeiras nessa época da produtora e tudo mais. Eu virei rica. Ok, não rica, mas eu tinha muitas condições. Eu podia pagar qualquer tipo de tratamento pra minha depressão. Eu podia ir em qualquer médico. Eu podia gastar muito dinheiro com... Mas era tudo de fora. Mas nada resolvia. Era tudo de fora. E aí, quando a gente fala que, dinheiro é a solução pra tudo... É nada. Não é, porque eu tinha tudo e eu tinha uma depressão grave, que eu fiquei de cama algumas vezes, não conseguia levantar, de ficar assim, às vezes 3 dias direto, deitada numa cama. Vida, né? De não ver vida. Né? E eu tinha dinheiro. Então, assim, o dinheiro traz tudo. O dinheiro é maravilhoso, amo, quero ter muito. Gosto muito, mas ele não traz todas as soluções. E ele também é uma consequência, né? Então, as pessoas às vezes colocam dinheiro acima de tudo e acham que eles podem resolver. E ainda tem muita gente que acredita nisso, mas ele não cura uma depressão, por exemplo. E tem muitas pessoas com muitas condições financeiras que acabam tirando a própria vida porque não conseguem resolver isso. Por uma falta de olhar pra dentro. Às vezes é muito mais simples do que uma busca incessante, que nem a gente tá trazendo, né? De buscar algo fora ou quando chegar lá. E que passa uma vida inteira, né, Si? Porque até você conseguir entender qual era o seu propósito, eu vou dizer assim, você viveu quanto tempo? Sabe, a depressão começou com 15 anos, e hoje com, sei lá, 30. 38. Pô, né?
Tipo, é muito tempo, né? Foram 15 anos tomando remédio. Hoje você não toma? Não, eu não tomo remédio, nenhum tipo de remédio pra depressão há 5 anos. E aí as pessoas falam, não, que antidepressivo é pra sempre e tudo mais. Eu só provo a vida que não é. Estou na minha melhor versão. Cada dia que passa eu me considero numa versão melhor ainda. E eu não tomo nenhum tipo de medicamento. Conta pra gente terapia. O segredo. Terapia. Não, de verdade, não, assim, terapia, eu falo que é mesmo. terapia, mas porque é quando você descobre todo isso que eu tô trazendo hoje, que é uma forma resumida de um olhar de fora. Eu tô emocionada, sabia? É essa busca que eu tive durante todo o meu processo de análise, né? De entender, tá bom, por que eu não tô feliz aqui, então, se eu tenho tudo? Aparentemente tudo de novo, né? Aí porque daí dói muito mais, né? Porque você olha e você fala, cara, mas eu tenho tudo, meu Deus, tem alguma coisa de errado. E o que eu vou fazer? Se eu já tenho tudo, como que eu vou sair disso? Mas aí você vê que você tá em algum lugar, você não tá conectado com a tua essência. E é isso que tá te trazendo esse sofrimento. Então, quando você descobre, e por isso que eu trago tanta autenticidade, que a gente tá alinhado com a nossa essência, não tem erro. Porque se você tá alinhado com o universo, com quem você é, o universo te conecta com quem você precisa. E aí você vai ficar bem, você não vai precisar de remédio. Parece uma coisa milagrosa, mas de verdade, assim. Eu sou a prova de que remédio não é viciante, num sentido de tomei por 15 anos, consegui fazer o desmame certinho, não tomo mais, não sinto falta. Hoje eu me conheço o suficiente para entender quais são as minhas ferramentas, então, exercício físico, cardio, meditação. A própria nutrição, né? A própria alimentação saudável, os relacionamentos. Mas isso, eu estou falando da Cíntia. Então, não é para as pessoas que estão passando por isso falarem, então eu tenho que fazer exercício, cardio, meditar. Não. E essa é a diferença, né? Que as pessoas na internet ficam vendo o que as outras estão fazendo para fazer igual. Mas é justamente você olhar para dentro e ver o que você precisa fazer, o que te traz uma conexão com você mesmo, que faz sentido para tua vida, que é isso que vai te deixar alinhado com quem você é. Ô, Si, posso te fazer uma pergunta sobre Claro. isso? Aproveitando, né, que você é psicoterapeuta e talvez você ajude algumas pessoas. Se uma pessoa tem uma depressão, ela sente algo muito ruim. Vou colocar neste ponto, assim. E hoje, há 5 anos, você não toma remédio. Mas não significa que você tem uma vida só feliz. Alguns momentos você também sente coisas ruins. Você consegue discernir, digamos, que não é a depressão de novo? Ou tipo, o sentimento é ruim ao ponto de tocar, sabe? Na depressão e volta. Perfeita essa pergunta, Gleice. Eu lembro a primeira vez que eu senti tristeza e eu vi que aquilo era uma tristeza e não era uma depressão. Eu tenho isso gravado ainda, assim. Eu falei, gente, nossa, eu tô triste. Eu falei, eu tô triste, mas eu só tô triste. É uma tristeza normal, todo mundo sente. E isso é muito importante também, porque as pessoas às vezes idealizam o que é ser terapeutizada, o que é ter um autoconhecimento em dia, e elas acham que é uma pessoa iluminada, não ficar né? ansiosa. É Jesus. Tipo... Você não fica ansiosa, nada te abala, sua resiliência é 10 de 10, você não fica triste. E não, somos seres humanos, o Divertidamente tá aí pra mostrar que triste, com raiva, quer matar as pessoas, quer bater, é isso aí. E que eles são muito importantes até pra um ajudar o outro, né, pro nosso funcionamento. Então, a tristeza, a depressão, a tristeza, a ansiedade, elas têm papéis importantes na nossa vida, né? Até o medo, pra cutucar, né? Sim, porque se você não tem nada de ansiedade, como que você vai ficar em estado de alerta ou então fazer coisas? Se você sabe que tem uma prova amanhã, a ansiedade vai fazer você estudar. Senão você vai ficar sem fazer nada. No tédio, literalmente. Né? Então, assim, é importante as pessoas saberem que não é porque você não tem mais depressão que todos os seus dias vão ser felizes. Não, eu tenho dias deprimida. Mas estar deprimida não significa que eu estou dentro de uma depressão. E qual é a diferença de você estava com a depressão e hoje não mais? Entendeu a pergunta? Sim, não sei se eu não, entendi. Eu só não sei direito como responder, porque eu acho que a depressão... Tem vários níveis também, assim, tá? Um deles é quando a gente também se agarra ao diagnóstico. Por quê? Isso acontece muito com TDAH, com muitas coisas assim. Você tem aquilo, mas aí você não quer soltar aquilo, porque de alguma forma aquilo também te traz um ganho. Então,
teve um período que eu acho que já era também tão acostumada, assim, não, eu sou assim porque eu tenho depressão, que eu colocava na conta da depressão. Então, tem pessoas que fazem isso. Ai, não, é porque eu tenho TDAH, então é por isso que eu me atraso todas as vezes. E você exime sua autorresponsabilidade da coisa, porque aí você começa a colocar a conta num diagnóstico. Tchau. E por isso que é tão perigoso os diagnósticos, principalmente em excesso, como a gente vê hoje. Que o que a gente mais vê é as pessoas tirando da conta delas e colocando na conta dos diagnósticos. E assim, eu não preciso fazer mais nada. Inclusive, até o empreendedorismo, né, é muito sobre autorresponsabilidade. Isso, por isso que eu falei, é tudo a ver. Porque você tem que começar você não vai ter um chefe. Você gera a sua demanda diária. Você gera essa demanda. Então, se você não vai ter pra quem você culpar, você vai ter que fazer. E então tem uma parte assim também da questão da depressão, quando você vê que, tô falando do meu caso agora, né, que eu talvez um tempo tenha me apegado Por isso, falta de autoconhecimento. por falta de autoconhecimento. E eu justificava às vezes coisas que eu fazia, mas é porque eu tenho depressão e tudo, então tudo bem, eu sou assim. Mas eu fui vendo assim muito a minha forma de me comportar mesmo, assim, o tipo de pensamento que eu tinha, porque quando eu tinha depressão, eu tinha muitos pensamentos suicidas, né, a tristeza me levava para um lugar muito profundo, muito obscuro, muito ruim. Escuro, né? É muito complicado. E é por isso que é difícil, assim, eu conseguir te responder em palavras, sabe? Eu não sei se eu consigo trazer isso em palavras, se eu tô me fazendo ser entendida. Não, tá maravilhoso. Mas hoje em dia, quando eu tô deprimida, eu falo, tô triste, vai vir e vai ir. A depressão é como se não ia. Mas, porque daí eu me apego, eu tenho depressão, mas muitas eu vou vezes aqui. porque eu me apegava. Não só nesse sentido de… Não só no sentido de eu me apegar, mas ela ficava. E eu sentia ela, assim, 100% do tempo, sabe? Hoje eu sinto a tristeza e a melhor coisa quando a gente sente uma tristeza, uma ansiedade, é a gente dar espaço pra ela, porque a gente dá espaço pra ela, Acolher. a gente dá vazão, a gente valida que ela tá aqui, e aí ela tem espaço pra ir embora. Se a gente ficar lutando contra ela, aquilo vai crescendo dentro da gente, porque a gente tenta reprimir aquilo. Não, eu tenho que ser feliz, eu não posso estar triste, eu não posso ficar ansiosa, aí você vai reprimindo. Aí ela vai crescendo dentro de você e vai virando uma luta, e aí vira aquele negócio incontrolável. Então, a gente acolher, aceitar, reconhecer, ela vai muito mais fácil. E quando a gente reprime, é quando vira o recalque? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Na psicologia analítica, a gente fala que é a sombra, né? Que as nossas sombras são as nossas freudiana é o questões recalque, é reprimidas. isso? Entendi, perfeito. Queria fazer uma pergunta. Bom, né, Clê? Queria fazer uma pergunta até desse lance da depressão, que você como estudiosa do assunto, e também que já vivenciou esse assunto aí para você, muitas pessoas elas não colocam a depressão só como uma doença, uma enfermidade, né? Mas sim também que tem a ver com algo espiritual. Você crê nisso ou você acredita que é só o poder da mente e não tem nada a ver com o espiritual? Excelente pergunta, Clê. É uma pergunta difícil também, porque eu acho que tem questões… Que é questão de crença, né? Eu acho que é questão de crença e isso é muito individual. Então, por exemplo, se fosse uma paciente… Eu digo no sentido assim dessa energia, né? Eu falei espiritual, mas dessa energia se alimentar da sua tristeza, entendeu? Fica em círculos, entendeu? Como se fosse um inconsciente coletivo. Então não existe apenas a mente dentro da cabeça ou no corpo, mas existe um inconsciente coletivo que vai… Como se fosse um imã, realmente. Uhum. Pergunta… Da mesma forma… Pergunta complexa, hein? Da mesma forma que, por exemplo, um alcoólatra, o cara da Cracolândia… não é só a vontade do cara. Às vezes o cara tem a vontade, o cara de sair, larga a família, né? O cara larga tudo por causa do crack. Ou seja, existem espíritos ali, energias que se alimentam dessas fraquezas, né? Eu acho que isso é muito pessoal. Pelo estudo, não, né? Como se eu estivesse numa sessão, a gente entende… Uma sessão terapêutica. Se fosse uma paciente me trazendo isso, eu ia entender o que ela acredita. Porque isso é muito complicado e eu demorei muito tempo para conseguir me expor,
Porque eu não posso dar uma resposta aqui, porque aí um vai falar assim, mas eu acredito isso, eu não acredito nisso. Então, como analista, eu tenho que ver o que você acredita. E a gente vai seguir a sua verdade. Então, por exemplo, essa pergunta, ela vem num tom de que me parece que pra ele isso existe. Perfeito. Então, a gente vai entender esse contexto dentro da verdade dele. E eu não posso falar que isso não existe, se pra ele isso é uma verdade. Nesse lugar, como analista, eu tenho que deixar as minhas crenças, e isso a gente tem que fazer na sessão, porque se eu levo minhas crenças pessoais pra sessão, eu tô projetando, eu não tô sendo uma analista, então é complicado eu responder isso. Até é uma pergunta um pouco delicada, porque tem muito a ver com a verdade de cada um. Mas tá e perfeito. Quem sou eu pra falar qual é a verdade absoluta? A questão do alcoolismo, assim, tem outras questões relacionadas ao vício, a dopamina, ambiente, que eu acho que é a neurociência, né? que eu acho que tá é estudando sim, hoje. que é um pouquinho diferente, talvez, da depressão. E a depressão também tem questões químicas. Então, também tem questões de serotonina, questões de um funcionamento talvez não tão correto, digamos assim, do cérebro. Então, é, de certa forma, multifatorial, né? Eu acho que também tem questões, quando a gente fala de depressão, ligadas aos nossos próprios hormônios. Tem tanta coisa envolvida. É tão complexa, é difícil. Não, eu acho que o que é legal do gancho do gancho do Clê é que olhar pra dentro que eu digo assim, não é só a análise, mas é tão complexo o corpo, a mente, a emoção, o pensamento, o sentimento, que daí se a gente traz ainda alguma coisa de fora, ainda fica mais complexo ainda. Mas o legal disso que você tá trazendo é que se pra ele é uma verdade, ou pra você é uma verdade, que existe espírito ou não existe espírito, e a partir do momento que você faz uma análise sobre isso, e você realmente acredita, aquela sua crença cria a tua própria realidade de vida. Uhum. Então, se você acredita, aquilo realmente é real. É real. A gente, assim, não sabe nem explicar sobre isso. Não existem estudos sobre isso. O pouco que a gente consegue chegar próximo disso é lei do segredo, vai, né? Aproxima Poder aquilo. da atração. Poder da atração, tal. Mas é tipo isso, né? Que o Clê tá falando. Se a gente acredita fielmente que a gente tá com depressão, a gente tá com depressão. Se não é uma depressão, mas é o espírito obsessor, é o espírito obsessor. Você vê até o espírito assim, não é? É bem isso. Quando chega uma paciente e ela já se autodenomina com algum diagnóstico, eu não posso falar pra ela, querida, você não tem. Mesmo eu tendo meu julgamento de, eu acredito que ela não tenha. Mas se ela tá trazendo que ela tem, a gente tem que ir conduzindo pra ela entender por que ela acredita que ela tem, ou por que ela precisa se denominar com aquele diagnóstico. E aí a gente vai diluindo isso, se não for realmente o diagnóstico em si. E ela vai ter, né? Quando a pessoa fala que tem, geralmente ela se agarra muito. Ela cria, né? Ou se... Ai, papo bom, hein? Você vê... Tipo, e não tá nem na metade, né? Não, assim, mas é sobre isso, literalmente. Olha só como hoje você veio contando a tua história e o seu olho não brilha. A hora que você chegou pra falar da questão da análise, você brilha pra falar. Então, assim, vou fazer propaganda aqui da CI, que eu acompanho ela nas mídias. E ela traz várias coisinhas, drops nos stories, né, Si? É @ Si Macarrão. CY Macarrão de macarrão, entendeu? Segue a Si, porque ela vai falando nos stories. E vira e mexe, ela joga uns drops ali de conhecimento, de autoconhecimento. Se você se sentir tocado, tá? De seguir realmente, porque é uma baita de uma empreendedora nesse assunto. E aí, quando você decidiu... eu vou fazer uma pergunta já querendo fazer outra, caramba. Eu quero saber, por que você decidiu imergir, literalmente... nos estudos para ser uma profissional terapêutica e hoje começando a estudar sobre neurociência. Tá. Então é uma pergunta dentro da outra, tá? Eu vou voltar do ponto que a gente parou do retiro, porque tem essa continuação. Isso, perfeito. Eu tava nesse processo de autoconhecimento por conta de tudo que a gente trouxe agora. E eu senti de ir pra um retiro. Assim, vou pra um retiro, as coisas veio muito pra mim. Eu fiquei 9 dias nesse retiro e... Ai, que retiro gostoso. Adoro, gente. Em Piracanga, eu adoro Bahia. Foi com o Prembaba esse retiro. Foi que legal. muito Minha prima trabalha com forte, ele. jura? Nossa, eu gosto muito dele. Foi muito forte pra mim esse retiro, assim, me tocou em muitos níveis. E pela primeira vez na vida, eu tive o sentimento do despertar.
que tudo que eu leio sobre o despertar, que é a gente estar em unidade com o universo. Com o todo, a gente é Deus, Com o Deus todo, é todo. exatamente. Eu lembro que eu tava, né, Piracanga fica na Bahia, tem um rio e tem a praia. E eu tava sozinha na praia, no mar. E me veio um sentimento de unidade com o universo, que naquele momento, assim, eu tive a percepção de que eu tenho minha vida e eu tenho o ar, eu não preciso de mais nada. E eu confio no universo. Nossa, foi um negócio absurdo, assim, eu também consigo sentir até hoje. Tenho essa cena também na minha cabeça. Então, quando eu voltei de lá, eu voltei, assim, com uma percepção da vida muito diferente. Porque eu venho de tudo isso que a gente vem falando, de transtornos psicológicos e tudo mais. E quando eu tive esse sentimento alinhado com o universo, eu tive uma necessidade natural de mudar de vida. E aí eu morava num duplex em Pinheiros, eu tinha 40 batons da MAC, tinha a minha produtora, e eu cheguei em São Paulo, e como sempre, as minhas atitudes, né, muito diretas. Fui morar num circo, né? Foi fazer acrobacias. Foi tipo né? isso. Eu falei, gente, então, eu vou sair de Pinheiros, fui morar numa casinha de fundos de uma casa com um colchão no chão. Doei tudo que eu tinha, e naquela época… Tipo, a riqueza se tornou pesada. Foi, e assim, foi uma… Hoje eu entendo também que quando a gente sai de um extremo, é muito difícil a gente achar o nosso equilíbrio, a gente tá nesse extremo aqui. A gente não vai achar tão naturalmente o nosso equilíbrio vindo aos pouquinhos. Em geral, pra qualquer coisa, a gente sai de um extremo, a gente vai pro outro extremo, até porque a gente precisa entender qual que é a nossa régua, de que tamanho aqui a gente tá falando, e aí a gente entende o nosso meio. É verdade. Então, eu saí de um lugar onde eu tava luxando, onde eu tinha muitas coisas e muito apego, e eu me tornei minimalista, me desapeguei de tudo. Eu dei todas as minhas coisas materiais embora. Eu fui morar numa casinha pequenininha com um colchão no chão, mas eu tinha o Tobias, eu tinha o ar, e eu tava viva, e isso que importava. Então eu vou fechar minha produtora, eu vou tirar um ano sabático e eu vou descobrir quem eu sou. Todo mundo ficou muito preocupado, né? Assim, Cíntia, você enlouqueceu. Você já tava com quantos anos? Isso foi 33 anos. Então foi assim… Meu Deus, você enlouqueceu, você tá louca. E eu sempre vejo muitas pessoas, né, trazendo as projeções delas para as nossas tomadas de atitude. Então, quando as pessoas falavam assim, mas você vai fechar essa produtora, você já tem uma empresa consolidada, você vai trabalhar com o quê? Da onde vai vir o seu dinheiro? Você vê que as pessoas Por isso que você achava que você não era empreendedora. Você abriu mão do empreendedorismo. De certa forma… Empreendedorismo tá dentro do seu coração! E você vê que são muitos medos, assim… Muitas camadas, né? E muito baseado em escassez, em medo. E as pessoas estão falando sobre o que elas sentem, né? E o que ela sente é a projeção dela em cima de você. Porque eu tinha uma certeza muito grande do que eu tava fazendo de novo. Certeza do quê? Mais uma vez, eu não tinha ideia, Não né? sei pra onde eu vou, mas eu sei que aqui Mas eu não sei quero que eu mais preciso ficar. mudar. Então, isso aconteceu muitas vezes na minha vida. Esse não sei pra onde eu vou, mas eu sei o que eu não quero. Eu tive muitas mudanças na vida, mas assim, eu sempre tive muita coragem de seguir o que eu tava sentindo e o que eu tava acreditando. Que lindo. Então, eu fiz toda essa mudança, e aí eu já tava no processo de autoconhecimento, já tava em análise, já tava estudando por conta, né, a psicanálise e a psicologia analítica. E aí, quando eu realmente… E aí, foi uma coisa, assim, também absurda, porque eu fechei minha produtora, se eu não me engano, em 2020, foi teve dia 29 de fevereiro. Dia 29 de fevereiro, e aí eu ia ver o que eu ia fazer, e minha ideia talvez era mudar pra Bahia. No dia 16 de março começou a pandemia, começou o lockdown. Então, eu fiquei naquele lugar, que era o lugar que eu precisava estar naquele momento, aquela casinha, que era uma casinha muito pequenininha, mas com um quintal absurdo, com um pé de jabuticaba Tobias adorava correr ali. Tobias amava, tinha uma rede, eu ficava horas na rede lendo. E eu passei todo o ano sabático, dentro do lockdown, estudando. E aí eu comecei minhas formações, comecei a estudar. Então assim, foi 2020 inteiro pra mim, foi um processo de autoconhecimento intenso, fazendo análise 2 vezes por semana, lendo muito, estudando, fazendo curso de formação. E foi aí que eu comecei a Clinicar? a me tornar… É clinicar que chama? Não sei. Né? Sim. Mas não foi em 2020 ainda, eu comecei em 2021. Então, 2020 foi um ano inteiro de estudos e de mergulhar no meu processo. Aí, em 2021, eu comecei a atender. E 2021 foi a grande
mudança, assim, na minha vida, que foi quando eu comecei a trabalhar como psicoterapeuta, a treinar, porque eu não treinava antes, eu não fazia dieta. É verdade, você falou que você era super gordinha. Eu era mais gordinha, eu tinha uma relação muito complicada com o meu corpo, eu não me aceitava, né? Eu tive vários distúrbios durante minha vida, então foram vários processos. Foi aí que eu parei de tomar antidepressivo, né? Foi todo Porque, esse processo de sabático. A academia é maravilhoso, né? E uma coisa muito importante aqui pra falar. Quando eu tomava antidepressivo, eu não sentia endorfina. Aí muitas pessoas passam por isso também. Elas falam, eu não sinto a recompensa do treino. Depois que eu parei o antidepressivo, eu comecei a sentir a endorfina. Já tentei procurar estudos sobre isso, não tem muita coisa, mas isso é algo que eu vejo também que acontece com outras pessoas. Então aí eu comecei a treinar, comecei a ter uma alimentação saudável. Eu mudei o meu corpo, assim, de uma forma muito rápida, porque eu já estava totalmente alinhada com quem eu era. Ai, que legal. E aí a minha vida mudou, eu comecei um relacionamento com meu noivo. Que vão casar. Foi tudo em 2021, assim. Então 2021 foi um ano de uma mudança absurda, onde tudo se alinhou, sabe? Com a minha essência, com quem eu sou. Hoje, a minha vida segue muito o que eu gosto, o que eu acho que faz sentido pra mim, que é o tal do propósito também que eu queria falar, né? Que as pessoas vivem buscando o propósito, né? Acham que é um propósito. Eu preciso encontrar o meu propósito. Então é algo muito grandioso, que tá lá na frente, distante. E eu preciso me ferrar aqui durante toda a minha vida pra um dia conseguir alcançar aquilo. E não, o propósito, ele é os seus dias terem sentido. Exato. É você… Eu falei disso ontem com o Rafa. E o seu dia ter sentido, de novo, que nem a gente falou, não significa que você não vai sentir tristeza, que você vai estar feliz todos os dias, que você não vai ter ansiedade. Mas, de uma forma geral, aquilo tem um sentido pra você. Então, o que você faz, com o que você trabalha, não é algo grandioso lá na frente. É algo… É ser feliz simples. hoje. Porque o amanhã não existe. É isso. Ô, Cis, você sabia que eu me espelho muito, assim, na sua carreira? Porque eu vou fazer também psicanálise. Eu adoro, assim. E eu adoro neurociência. Uhum. E aí, um dia eu conversando com a minha psicanalista, e ela falou assim, mas são caminhos opostos. E eu falei assim, não, mas eu quero só pra saber, né? Eu não quero necessariamente pra ser uma coisa ou ser outra. Sim. E aí você tá fazendo, né, a neurociência por qual motivo? Tá. Justamente por ser tão oposto à psicanálise. Eu acredito que nunca uma teoria só vai conseguir dar conta de tudo. A gente é muito complexo pra ser uma coisa só. A gente é muito complexo, então assim, eu fiz, né, eu leio Freud e muitas coisas eu falo assim, cara, que eu acho que não tem nada a ver. E tá tudo bem eu não concordar com verdade, ele, é a minha perfeito. verdade. Eu não preciso achar que, porque ele escreveu aquilo, eu tenho que me forçar a acreditar naquilo e aquilo é certo. Eu leio Jung, a mesma coisa. E eu gosto muito de Jung, né, e eu atendo pela abordagem junguiana. Porque ele fala que um analista, ele não é só a teoria. Ele é principalmente o indivíduo, as experiências dele, junto com a teoria que ele estuda. E eu comecei a ver que a minha própria jornada, né, teve muita a parte do processo do autoconhecimento, que é tudo que a gente falou até agora. Mas algumas coisas, elas estão relacionadas à disciplina, à mudança de hábito, a um controle de sono, a coisas… A um comportamento diferente. A comportamento que, pra mim, só a parte da psicanálise, da psicologia analítica… Não responde. Não dá conta. Então, hoje, a neurociência, apesar de ser completamente oposto, porque um fala, não, isso daqui é só os neurotransmissores fazendo isso, e o outro tem uma parte do desejo, eu acho que a gente… nossa psique… Eu trabalho como? A gente entende o que tá acontecendo, a gente entende o nosso desejo, a gente entende porque a gente quer tanto uma coisa, diz que quer tanto uma coisa e não consegue fazer aquilo. E você vai conseguindo entender através da psique isso. Mas chega um momento… Que tá travado. Que ou você vai pra frente, que aí não dá pra ficar só no passado. Que aí você entendeu já de onde vem, quais foram as crenças, o que aconteceu lá atrás, você ressignificou sua história. Você entendeu pai e mãe, você já fez todo esse rolê. Já matou pai e mãe. Já matou, já voltou, já fez tudo. Tá, e agora? Agora, se você não conseguir… olhar pra frente com… Isso eu tô trazendo de mim, tá? Mas assim…
Por que eu não consigo ir pra academia? O que tem aqui em relação à consistência, em relação a hábito, em relação ao que eu preciso fazer, a como eu me comporto, ou como a dopamina tá me dominando? Eu acho que dá super pra gente juntar as duas coisas. E é isso que eu faço no meu trabalho. Muito legal. Então, eu também entendo quando a gente tem que usar cada uma, né? A neurociência, ela tá muito atrelada à TCC, que é a parte da psicologia, né? Comportamental. Os estudos de caso da minha pós-graduação, tudo é muito baseado na TCC. Essa parte, eu não me identifico tanto, tá? Mas essa parte de conseguir entender o rolê da neurociência também e juntar, eu acho que agrega demais. Nossa, então, assim, muito. Eu tô muito feliz estudando neurociência. Eu gosto muito e tá sendo incrível poder juntar as duas coisas. E é mais uma coisa que as pessoas falam, não, mas não dá pra juntar. Ué, dá, eu tô fazendo, pois é minha verdade. Não é uma questão de juntar e defender teses. É uma questão de juntar experiências, né? Si, hoje teu público é quem? Hoje meu público é principalmente mulheres, em torno de 30 a 45 anos, mais ou menos, que estão se descobrindo, que sabem que precisam alguma coisa, mas não sabem direito o que elas precisam fazer. Aí tem vários... eu não tenho uma demanda específica. Você não é nichada, né? Eu não sou nichada. Muitas vezes também já me falaram, não, você tem que nichar, mas eu não gosto disso porque eu gosto de falar sobre tudo. A gente falou foi marketing digital, né? Não faz isso não. Pra algumas coisas, gente, dá pra nichar, pra outras não. Então, é muito abrangente, assim, tem de tudo. Fala pra elas, o que você ajuda? Como que você poderia sanar alguma dor delas? Eu acredito muito que a base de tudo é a gente descobrir quem a gente é e qual é a nossa essência. Então, todos esses caminhos, às vezes, de eu não tô conseguindo fazer algo que eu quero, por que você quer isso, né? É você mesmo que quer? Tem um caso clássico, assim, das pessoas que têm a família inteira trabalhando numa determinada profissão e elas acham que elas também têm que trabalhar com aquilo, porque a família inteira trabalha nisso e elas precisam honrar o legado da família, ou elas precisam continuar aquilo. E elas são extremamente infelizes, mas elas acreditam que elas deviam gostar. E às vezes elas me procuram com essa demanda, eu precisava gostar disso. Mas você gosta disso? E aí até entender que o coração dela não vibra com aquilo, que na verdade ela gostaria de ser outra coisa, é difícil, mas é libertador. Então, eu acredito muito que a gente possa se libertar de muitas coisas. De crenças que te deixam presos, né? E é difícil, não é fácil o processo do autoconhecimento. Isso a gente falou, é um atropelamento. Mas isso te liberta e te dá uma autonomia de você poder ser quem você é. E de você, quero juntar psicanálise com neurociência. E eu vou falar de treino no meu Instagram, que é sobre psicoterapia. E essa é a Cíntia. E eu posso ser quem eu sou e eu banco ser quem eu sou. E isso me traz uma liberdade imensurável, assim. E me traz também uma completude, né? Que eu sei que o que eu preciso já não tá mais fora. E eu tenho as coisas fora, mas eu sei que tudo vem de dentro. É uma loucura. Mas é isso mesmo. Mas é isso. Quando a gente entende isso, e não é fácil entender, tá, gente? A gente não tá falando uma coisa... Não é uma utopia, é uma realidade. Mas é um processo muito complexo, porque a gente tá falando da psique humana e não de coisas palpáveis. Quando a gente entende essa essência, né, esse brilho que nós temos, a gente tem tudo que a gente quiser na nossa vida. A gente tem força para construir tudo que a gente desejar na nossa vida. E enquanto a gente não entende qual é esse brilho, a gente sempre tá em falta. E sempre tá procurando, achando que é a falta do dinheiro, a falta do marido, né, da esposa, a falta do algo, né? Somos seres faltantes, né? Porque a gente deseja. A Márcia sempre me diz isso. É a busca constante de preencher aquilo que a gente perdeu na infância, né? A gente somos seres desejantes também, então a gente vai desejar, aí a gente vai conquistar, aí vai faltar outra coisa, a gente sempre vai estar faltando. Mas isso que você trouxe é também saber que sempre vai faltar alguma coisa e a gente sempre vai estar buscando alguma coisa. E você saber disso, você também, isso não vai virar uma frustração, vai virar um entendimento de que você pode estar sempre andando, caminhando, buscando, sempre vai sentir uma falta, e isso faz parte também, mas isso também traz completude. Que o autoconhecimento liberta.
Exato. E hoje, com o seu autoconhecimento como empreendedora, como você está se sentindo? Hoje eu sou muito realizada. Hoje eu vejo muito propósito no que eu faço. E que nem você falou, quando eu falo disso, meu olho brilha, né? Porque eu gosto muito de falar sobre isso. A gente poderia ficar aqui falando sobre isso por horas, falando sobre casos e tantas outras coisas. Então eu sinto que é uma jornada que hoje eu me encontrei. Pode ser que eu mude de alguma forma, num sentido de minha vida tem tantas mudanças, né? E eu vou sempre me permitindo Somos seres mudar. mutáveis, né? Mas isso me traz, assim, uma energia, eu gosto de estudar, eu gosto de atender. Atender me faz muito bem, inclusive quando eu tô mal, assim, quando a Estopinha morreu, foi numa quarta-feira. Na quinta-feira eu falei para os meus pacientes, ninguém vai cancelar hoje. Se alguém cancelar hoje, eu vou ficar muito brava, porque eu precisava atender, eu queria atender. Você queria ocupar o espaço. Eu queria ocupar o espaço, eu queria, tipo, não estar pensando. Chegar, não. Então, assim, pra mim... Meu brinco caiu. Pra mim, é algo que eu realmente gosto demais. Eu faço isso com paixão. E eu acho que isso faz toda a diferença também. E a gente tinha conversado, antes só de terminar o podcast, gente, que só pra ver se realmente não falta nada, sobre construção de carreira. Você quer trazer alguma mensagem pro público sobre isso? Você falou, Gleu, eu queria tanto mostrar essa construção de carreira. Eu acho que eu falei bastante aqui da minha transição, né? Eu acho que muitas vezes a gente fica... Quando as pessoas pensam em fazer essa transição, que elas estão, sei lá, seguindo esse script familiar ou algo assim, elas sempre escutam muito sobre esses pensamentos de escassez, de medo, de você precisa de estabilidade, como você vai largar algo, ir pra algo talvez desconhecido, que você não sabe qual que vai ser o retorno. E as pessoas falam muito sobre isso, mas ninguém te fala, tá, e você tá feliz? E como que você vai lidar com essa infelicidade, né? Ah, estabilidade tem que ter, mas a infelicidade... Tá tudo bem, deixa ela aí. Beleza, você pode ser... Ah, você tá infeliz, mas você tá estável? Ah, então tá bom. Então, gente, eu acho que isso é algo que a gente... Cada um vai ter a sua verdade, a sua prioridade, né? Mas eu acho que se a gente pensa nisso, você vê, a gente tá até dando risada porque é uma coisa que parece até meio absurda. Mas no dia a dia, as pessoas se preocupam às vezes mais com uma estabilidade do que com a felicidade delas. E a felicidade não é utópica, né? A gente já trouxe muito sobre isso aqui, falando de a vida não é... Eu falei isso pro Felipe hoje, a vida não é um morango. Tem muitas questões envolvidas. O céu não é cor de rosa com nuvens de algodão. Não é. Então, acho que vale muito a pena, assim, quem pensa nisso, quem não tá feliz com o que tá fazendo, não precisa nem saber pra onde quer ir. E eu sou a prova disso. Mas começa a se movimentar, começa a entender o que faz o seu coração vibrar, o que te traz sentido, o que traz uma felicidade, uma alegria de viver no seu dia a dia, porque as pessoas também não sabem muito sobre isso. Mas isso, estar em movimento, né? Tem uma frase que é dar o primeiro passo que o universo põe o chão embaixo. Que você estar em movimento vai começar a te direcionar, entender o caminho que você deve seguir. Então, eu acredito que é muito possível a gente transicionar de carreira em qualquer idade, tá? Eu comecei a atender com 34 anos, mas eu vejo tantas pessoas que têm feitos enormes com 40, com 50 anos, com 60, com 15, com 10. Com qualquer idade. As pessoas se prendem muito nisso também. Eu sou muito a favor de a gente ter coragem pra bancar quem a gente é, fazer o que faz o nosso coração vibrar e não tem erro. O difícil é se sustentar, né? É sustentar aquilo que você defende. Sustentar é uma palavra que eu adoro. Sustentar. Ou se ir para as pessoas que querem empreender e estão com medo, talvez. Você começou, você é uma empreendedora e você nem sabia que você estava empreendendo. Então, que dica você dá para elas? Ai, essa é mais difícil. Essa eu ainda tô me descobrindo como empreendedora. É literalmente o momento presente, assim. Que sensação que é de olhar e falar assim, cara, é verdade, eu crio o meu próprio salário. Eu construo a minha própria realidade profissional. Você acredita que empreender é pra todo mundo? Eu acredito que empreender é pra todo mundo. Eu não acredito que ser empresário é pra todo mundo. Então você pode empreender dentro de uma empresa, né? No empreendedorismo. Porque eu acredito muito que o empreendedorismo está muito correlacionado à criação. Então todo mundo consegue criar. Todo mundo. Pode ser a menor coisa possível. Pode ser criar um estudo.
mas todo mundo consegue empreender. É, que nem eu já trouxe aqui, eu acho que tem muito a ver com essa autorresponsabilidade de você... Você acredita que empreender é pra todo mundo? Eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que não é todo mundo que tem esse desejo no sentido de estar alinhado com isso. Vão ter pessoas que preferem estar numa posição de... Não querer pagar a conta. Não querer pagar a conta, não querer ter a autorresponsabilidade. E tá tudo bem também, não tem certo ou errado. Mas eu acredito que não é pra todo mundo dentro desse lugar. Perfeito. Então, assim, empreender é pra todo mundo, desde que queira empreender. É que nem terapia. Terapia é pra todo mundo, desde que você queira. Porque, cara, não tem como você falar assim, ó, você tá cagando aqui. Ai, não, vou continuar, desde que eu não tô errado, não. Então, beleza. Exatamente. Que programão, hein? Mulher, que delícia! Como você tá se sentindo? Tô muito feliz. É bom, né? Eu adorei mesmo. Você deu um show, viu? Obrigada, essa energia é ótima também, sem dúvidas, contribuiu muito pra eu conseguir ficar tranquila. Você foi relaxando, foi uma delícia. Pessoas lindas do meu Brasil baronil. Quem quiser, acompanha lá a Cia, o material dela é maravilhoso. Esse programa, ele é feito com o nosso coração e por isso que você consegue sentir essa energia daí. Cia, agora a gente olha para aquela câmera que a gente vai passar a nossa mensagem final aqui pro nosso público, que é aquela mensagem do coração, sabe? Se você quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade, senão só eu que faço aqui. Eu acho que eu falei tanto já. Foi ótimo estar com vocês, né? Tipo assim. Obrigada. Arrasta pra cima. Brasil, olha só, o que eu aprendi, assim, nesse programa? Que muitas vezes a gente já tá no caminho, mas a gente nem sabe porque nos falta o despertar, o ver, o saber, o ter consciência, né, do processo. Normalmente não é quando a gente chega no objetivo final que a gente é feliz. A gente é feliz no caminho. E se você hoje não tá conseguindo ser feliz no seu caminho, é por talvez 2 motivos, e assim me corrija aqui se eu estiver errada. É porque 1, você não está indo pro lugar certo. E o seu coração te diz isso. Ou 2, você não tá reconhecendo o caminho. O caminho tá obscuro pra você. E aí, independente se é uma coisa ou se é outra, é o autoconhecimento que faz você entender se você tá no caminho errado ou se é você que não tá reconhecendo o caminho onde você tá. Isso é empreendedorismo na prática! Pessoal, adoro vocês, né? Eu adoro estar aqui com vocês. Mas eu adoro ainda mais quando você manda esse material para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir. Quando eu comecei a gravar aqui o nosso programa de podcast, eu assisti alguns podcasts e sempre as pessoas falam: curta o nosso... Como é que é? Curta e compartilha. Não, mas esse é pro Instagram. Como é que fala? Siga, né? Siga, né? É isso mesmo. Siga o nosso canal, mande esse material, dê curtida aqui, porque eu acho que de uma certa forma a gente esquece de fazer isso. Mas eu não gosto de pedir isso não, porque eu acho que se você quiser, você vai lá e vai curtir. Isso é da tua responsabilidade. Curta, comente e compartilhe. Mas o que eu gosto de pedir sempre aqui no final do nosso programa é: eu tenho certeza que alguém veio à sua mente enquanto a gente estava conversando aqui. E essa pessoa precisa receber esse material. Porque antes da gente começar o nosso programa, a gente faz uma breve conscientização. E a gente fala que o material de hoje vai chegar nos ouvidos daquela pessoa que precisa ouvir esse conteúdo. Então manda para aquela pessoa, não economiza dedo não, tá bem? Te vejo na próxima segunda-feira, às 6 horas da manhã, com mais um programa Empreendedorismo na Prática da Fábrica de CEOs. Um beijo! Tchau! Olá, eu cheguei para te mostrar o Colabora. Vem cá. O primeiro ambiente instagramável de Santo André. Nós contamos com cozinhas, estúdio, salas instagramáveis, a outra sala instagramável também é linda. Um espaço lindo para você poder tirar fotos, fazer workshops, lançamentos, eventos, vem ver. Temos a nossa sala de reuniões.
nosso coworking, e a nossa produtora. Contamos com 2 estúdios profissionais, um de chroma key e um de podcast. E aqui é como se fosse um refeitório. Tem geladeira, tem armário, tem lugar para impressão e tem uma cozinha de apoio, caso você precise esquentar alguma coisa. O Colabora, ele é composto por 3 soluções para profissionais do marketing digital e criadores de conteúdo. A gente traz uma solução de coworking, produtora audiovisual e também espaços instagramáveis para você poder criar seu conteúdo aqui dentro com a gente. Vem pro Colabora!